Em Isaías 53, a palavra de Deus usa Isaías 700 anos antes do nascimento de Cristo, mais ou menos. E Isaías fala como se estivesse acontecendo ali agora. E ele diz, a partir do versículo 4, vamos usar só esses 2 versículos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas ele levou sobre si, e o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo 5 ele diz, mas ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só a preocupação do Senhor. Nós sofremos muito quando alguma enfermidade nos acomete no corpo, porque dói, né? Dói, nos incomoda. E de acordo com a intensidade dela, a preocupação se torna maior. E mais ainda quando isto atinge as nossas emoções, que é o centro, né? As nossas emoções, que é o centro, que nos dá força, nos dá ânimo para tudo, se isso é abalado, mais ainda. Mas o Senhor Deus, ocupado com isto, que quando tem a queda, se instala uma doença crônica, uma doença incurável, chamada pecado. E através desta queda do homem, de quebra desta aliança, tudo veio assim como um caos. Mas Deus não nos deixa à toa. Ele revela, Ele prepara a si o Salvador, o restaurador, curando a doença crônica, a doença incurável. Se tornaria mais fácil de você lidar com as situações desta vida que são comuns, normais a essa vida humana, pela fragilidade do corpo. O Senhor trata na essência da coisa. Jesus vem e Ele leva sobre si as nossas enfermidades, as enfermidades que o pecado gera, da dor, da angústia, da ira, de tudo, e vai somando nesse corpo. O Senhor Jesus se coloca agora como o intercessor, o mediador, o protetor, o escudo nosso, glória a Jesus. E não só assim, no versículo 5 ele diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só podemos ter paz em Cristo Jesus. O que Deus está trabalhando aí? Trabalhando o cuidado do corpo e o cuidado da alma. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o sábio Salomão, ele diz assim, sobre tudo que tu deves guardar, guarda o quê? O teu coração. Porque é dele que saem as fontes da vida. Aqui coração não está se referindo a músculo, ao músculo que bombeia, né, que joga sangue para todas as áreas, não. Está se referindo à nossa alma. Em 2 ou 1 Tessalonicenses 5:23, me ajuda, é 1 ou 2, mas é 5:23. Nos diz que, deixa eu pegar aqui, para não falar, 1 aos Tessalonicenses 5:23, o texto quebrado, diz o seguinte, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. O Senhor está dizendo que nosso corpo, nós somos formados desse trio, alma, corpo e espírito, saudáveis, intocáveis, cuidado. O Senhor dá as estratégias de como preservar essa construção que Ele fez e Ele conhece. E se Ele construiu e conhece, Ele dá o suporte para a gente cuidar, tratar e viver bem com Ele. Glória a Jesus. No nosso corpo é a caixa que abriga a alma e o espírito. O nosso espírito é a partícula de Deus onde está
a santidade, onde Deus compartilha conosco o seu atributo de santidade, de bondade, de fé, de graça, de esperança. Tudo o que é de Deus, que Ele compartilha conosco, é para aquele Espírito que lá quando Ele formou o homem, Ele soprou nas narinas e deu o sopro de vida, partícula dele, parte dele, para que a gente tivesse acesso ao seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito e testifica em nosso interior que somos o quê? Filhas de Deus. Aleluia, Jesus. E a nossa alma? E na nossa alma se abriga todo o centro da vontade. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas decisões, tudo se realizam na alma. Por isso que nós precisamos estar com esse coração, chamado coração, alma, que é o homem interior, guardado no Senhor. É uma cidade que precisa ser guardada, protegida, é o quartel-general da nossa vida. Porque lendo sobre esse assunto, eu entendo que a alma é uma terra todo o tempo fértil, todo o tempo pronta para produzir. Independente da semente que cair lá, vai produzir. Por isso que o proverbista chega e diz, o sábio Salomão, sobre tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração, guarda a tua alma. Porque é de lá que procedem as saídas da vida. É de lá que vai sair as tuas decisões. É de lá que vão sair os teus desejos, as tuas emoções. É o centro que vai te reger. Por isso, esse coração, esta alma precisa estar protegida para que receba sempre a semente boa e fértil, para que haja uma harmonia e uma dinâmica boa no desenvolver desse corpo. O corpo aqui físico que nós estamos vendo, falando, é apenas o que recebe da alma e do espírito, é uma caixa. Porque se não tivesse corpo, nós seríamos só um espírito aí perambulando, né? E Deus não criou assim. Quis dar completo para que a gente pudesse tocar, sentir, ver, falar, manifestar a sua glória aos homens que ainda não o conhecem. Glória a Jesus. Então, por isso que este homem interior precisa ser guardado. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, ele faz uma oração, né, que é conhecida de todos. Ele faz uma oração pelos Efésios e ele ora para que Deus os fortaleça com poder pelo Espírito Santo no homem interior dos Efésios. E essa oração, queridas, eu aprendi, descobri na Bíblia, eu faço pela minha casa. Eu faço pelos meus filhos, eu faço pela igreja do Senhor, porque para que Deus venha fortalecer a sua igreja, as mulheres da igreja com poder no seu espírito, na sua alma, no seu interior, para que você vença as agruras, os dardos inflamados que virão, as adversidades virão, vem, e como vamos vencer? Fortalecidas no Senhor. Glória a Jesus. Aí a gente vai o quê? Meditar na sua palavra. A palavra do Senhor diz dela mesma que ela é o quê? Ela é viva. Ela é viva, ela toque na sua irmã, toque nela assim. Qual vai ser a reação dela? Ela vai sorrir, né? Ela vai ter movimento, porque ela está viva. É essa a ação da palavra, ela está viva. Quando você a lê, moça, quando você lê, minha irmã, ela está agindo, olha, ela está reagindo à sua ação de a ler. Ela é eficaz, ela está pronta para agir na sua necessidade. Glória a Deus. Ela é viva, ela é eficaz. E o mais interessante é que ela não fica na margem, na superfície. Ela é mais penetrante do que uma espada afiada que corta de um lado e outro. Imagina uma faca que entra assim, oh meu Deus, chega, arrepia. Pois a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai, quem sabe aí dizer, aqui deve ter doutores, psicólogas, né? Quem sabe aqui dizer onde está a divisão da alma e do espírito? Quem sabe? Nem o psicólogo sabe, o psiquiatra. Ninguém sabe. Né? Quando nós buscamos, me perdoe os psicólogos que estão aqui, os profissionais, eu não sou. Você busca a orientação do psiquiatra, do psicólogo, né? O que é que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar a tua situação de forma que você vai
ser orientado a conviver com aquele momento que você está vivendo, né? Ele vai trabalhar sua mente para você aceitar aquela situação e você não ficar com culpa, com acusação, você viver bem. Vai lhe orientar para você viver bem dentro do momento que você está vivendo. Não cura, não sabe onde é a divisão da alma e do espírito, com todo respeito à ciência. Mas a Bíblia me diz em Hebreus, vamos ler, porque eu sei o texto, mas bom mesmo é ler. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ou é 12, 4? Glória a Jesus. Hebreus, vamos logo ver se é 4, 12. Foi o primeiro aqui que encontrei. 4, 12, né, querido? Obrigada. 4, 12 diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e o que? Ela está pronta, apta, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quem é que lê o coração? A minha avó, de pouco estudo, ela dizia, coração é cidade que ninguém passeia. Né? Os antigos diziam essas expressões, quer dizer, você está aqui confiando e de repente alguém que você tanto confia lhe traiu. Meu Deus, eu não pensei, né? Não esperava isto. Por quê? Porque somente o poder da palavra pelo Espírito de Deus é que sonda e discerne o coração. Agora há uma esperança para nós que estamos fora de cada coração, que se nós formos mulheres cheias da graça, mulheres que buscam ao Senhor, sabe o que o Senhor dá? Discernimento como dom. E Deus faz revelar as intenções de corações, não é? Para curar, para restaurar, para fazer coisas grandes em você e através de você. Que Deus é esse, irmãs? Que Deus é esse que chega para um cientista que vê lá na NASA, a nave que explodiu, a Challenger que explode, eles são trancafiados por 45 dias, 300 homens, para estudar qual a razão que aquela nave explodiu, nos anos aí atrás, que foi mundial esse assunto. Aí tem um crente, que ele é desafiado por um ateu, né? E diz, está chegando os dias, de 45 dias aí para a gente, então busca o teu Deus, se o teu Deus der a solução, por qual a razão esta nave explodiu, eu vou servir o teu Deus. E ele diz, Deus vai dar, e ele ficou apavorado, porque é Deus que usou a boca dele. E ele disse, agora Senhor, então ele foi orar, foi buscar a Deus, e chorou ao Senhor, e quando ele vai ler a Bíblia, o Senhor dá para ele a passagem exatamente nos ungüentos, o que tem a ver em uma fabricação de óleo, de unguento, de unção com óleo, para dar uma solução para um problema tremendo, de grandes homens de ciência. Deus deu a receita, mandaram buscar na Turquia, em todos os lugares, as misturas que deveriam fazer para não haver mais a explosão. Quem já ouviu esse testemunho? É verdade, é real. A Bíblia é um livro científico. A ciência querem combater, os ignorantes querem combater, mas tudo que o mundo precisa está na palavra. E por que nós não a buscamos mais ainda? Porque nós não vamos mais e mais e mais profundo na palavra do Senhor? Vamos, é ela que nos sara, ela é apta, ela é eficaz, ela é penetrante, ela vai até o âmago da alma humana e resolve situações, glória a Jesus, impossíveis para nós. E nós não podemos passar o tempo de cristãos e perder a beleza, perder a graça de crer, de confiar. Renova dentro de nós, Senhor, essa nossa canção todos os dias. Renova dentro de nós, Senhor, a alegria da tua salvação. Renova-nos a fé, a esperança. Glória a Jesus. Muitos alimentos existem que são funcionais para a imunidade física, não é? Diga aí se eu não me engano, as vitaminas C, não é? Elas são, como é que se diz? São eficazes na imunidade, não é não? E qual é a vitamina para a imunidade espiritual? É a fé, queridas.
Quando se uma família, se uma casa perde a fé, perdeu a imunidade espiritual. Por quê? Porque vai querer ver para crer. Cristo não se discute, não se estuda e se pesquisa para responder a respeito de Deus e de Cristo com conhecimentos naturais e humanos. Cristo se crê pela fé. E a fé precisa ser renovada. Ah, mas eu não tenho mais nem ânimo. Anime-se. O Senhor mesmo nos advertiu que nós passaríamos por tudo isso, por perdas. Que a vida não seria, a vida aqui na terra, ela não seria só de benesses, de presentes. Vocês lembram dos discípulos, os 70, quando o Senhor os manda para fazer a obra, e eles chegam assim, flutuantes, alegres, dizendo: Senhor, nós chegamos tão alegres e viemos aqui dizer que nós víamos os demônios se submeterem e caíam como raio e tal, e fizemos e aconteceu. Deu a ideia assim que Jesus responde, joga um balde de água gelada na alegria deles, né? Aí o Senhor diz assim: mas vocês estão alegres por isso mesmo, né? Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que o Senhor está chamando? O Senhor está tirando a nossa atenção da margem, da superfície, dessa coisa aqui em cima. O Senhor está nos chamando para uma dimensão superior de entendimento do que Ele é. De saber que a dor vem, que a dor viria, o choro viria, perdas viriam, mas Ele é superior, Ele é maior. Eu não vi a hora que eu comecei. Já encerrou o tempo, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso que o Senhor estava dizendo. Vocês estão alegres porque os demônios se submeteram a vocês, porque vocês oraram e os enfermos foram curados. Alegrem-se mais ainda, porque o nome de vocês está no livro da vida. Sabe o que é isso, irmãs? É ser lembrada por Deus todos os dias. É ser querida de Deus todos os dias. É o Senhor dizendo assim: lá vem a minha serva se encontrar comigo em oração. Ah, lá está a minha serva, nunca mais veio, mas Ele está nos vendo. Glória a Jesus. Irmãs, e para a glória de Deus, eu lendo aqui esse texto, fazia tempo que eu não lembrava disso. Deus me deu uma experiência pessoal nesse texto. Meu marido, quando era dirigente de uma congregação, ele passou uma situação, ele não, nós, né, passamos, porque quando o marido passa, a mulher passa junto, que a gente é só uma carne, né? Ele machuca a unha lá, a gente aqui já está sentindo, né? Então, passamos uma situação muito dolorosa. E o mais doloroso é porque os nossos duas crianças, na época, um tinha 6 anos e o outro tinha 4, e foi assim, desastroso. Desastroso mesmo, a pessoa não respeitou a mim, não respeitou nossas crianças. Meu esposo quis levar ele para dentro da igreja para conversar. Foi assim um transtorno muito sério. Novos ainda na fé, assumimos um trabalho muito novos na fé. E não tinha estrutura ainda, né? E me abateu. Só que há muito tempo eu já vinha com esse abatimento de tudo chorar. Estava chorando já há algum tempo. 3 crianças, a gente tem 3 crianças assim, um atrás do outro, né? Dificuldades financeiras e tudo. Aí a gente vai ficando abalada, né? Então eu já vinha com esse sinal de choro. Mas nunca procurei médico, não achava necessidade de procurar médico. Mas naquele dia foi o pico da situação. Eu caí num estado de choro que isso aqui é como se estivesse descolando a mandíbula, se caísse, entendeu? Não controlava, chorava noite e dia. Não conversava, o pior porque a gente não conversava sobre o assunto. Aí foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, meu marido, como a gente morava na casa pastoral, ele entrava para a casa pastoral 5 horas da manhã, vinha às 6h30 para poder ir para o serviço, tomava o café calado, isso me machucava mais ainda, porque a gente não conseguiu falar sobre o acontecido. E quando estava ali, eu passando café, que eu uso o café, o coador de pano mesmo, né? Ali, 6 horas da manhã, e chorando, irmãs, veio o choro com tudo, eu não aguentei mesmo, e me derramei, não tinha mais controle, eu estava desequilibrada mesmo, longe de pai, de mãe, de todo mundo. E eu acho que se eu tivesse procurado um médico, ia diagnosticar um quadro depressivo, né? Eu creio que sim, diante de alguns quadros que a gente está vendo aí. E eu aqui chorando muito, irmãs, eu ouvi a voz de um pai muito bravo atrás de mim. Por que choras? Me arrepia toda vez isso.
E a segunda vez, por que choras? Eu não tive coragem de olhar para trás. Minha cozinha era muito pequena, a parede. E eu fiquei aqui apavorada, mas apavorada, e engoli o choro, né? Só joguei o resto do café aqui, fechei a garrafa e fui para a sala me derramar de vergonha. Por que choras? Não sabes que o teu nome está escrito no livro da vida? Glória a Deus. Eu queria ser acalentada. Eu estava alimentando um sentimento de vítima, porque eu queria que alguém viesse, irmã Lucilene, me abraçar, me colocar no colo e dizer: ô minha filha, que homem mau, fez isso para ti, o teu marido e tal. Eu queria ouvir isso. Mas o Deus que nos conhece, Ele nos chama para uma dimensão superior, irmãs. Ele nos cura, mexendo lá. A possibilidade de metástases, né? Para eliminar raízes. Porque onde tem raízes vai ter crescimento, não é? Onde tem uma raiz, cresce. E se esta raiz for amargura, ela vai florescer, ela vai frutificar, ela vai ser uma árvore frondosa. E o que diz? Ela vai contagiar os demais. Irmãs, o nosso Deus, Ele não coaduna com o nosso sentimento de vitimismo. Sabia disso? Meu marido fez isso, eu estou assim. Entra no teu quarto. Assim que Deus diz: fecha a tua porta, e o teu Deus que te ouve te recompensará. O pastor, estou mudando da igreja, porque a irmã não me recebeu bem. Eu queria ser honrada e não fui, o pastor não fez assim. Eu estou falando de coisas reais, né? Aqui não sei, mas a gente lida com isso. As pessoas pegam a bagagem da família inteira, quebra a história de uma vida inteira na igreja por um momento que não foi honrado. Deus não coaduna com isto. Eu vivi essa experiência. Irmãs, e aquela situação que Deus me fez, eu fui orar chorando de vergonha, pedindo 1000 perdões a Deus, que eu disse: Senhor, a oração que vinha à minha boca aquela manhã, era de que eu tinha pecado contra Deus, e eu só pedia perdão, 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 e o Senhor me restaurou, me visitou naquela manhã. Eu disse: por que choras? O teu nome está escrito no livro da vida. E naquela manhã, o Senhor me deu uma visão de um lençol assim, mais ou menos de 1,5 metro branco, que caía assim sobre a minha cabeça. Quando chegava bem perto, assim na direção, eu deitada no chão de bruços, eu tive a visão que fazia assim, o barulho. Chá. Ele ficou todo chapiscado de vermelho. Aí eu não entendi e passei, orei tudo. Meu marido desceu da oração, que ele estava com esse propósito de orar na igreja. Ele disse, quando ele entrou em casa, ele disse: meu bem, me dá um abraço. Aí nos abraçamos. Ele disse: nós vamos abrir o trabalho lá no Primavera, que Jesus já marcou lá com o seu sangue. É o Deus que nós servimos. Glória a Jesus. O que ele estava dizendo, esse momento, porque tu está valorizando tanto isso, vai trabalhar na minha obra, eu estou esperando, já marquei lá. E o trabalho lá do bairro Primavera, ali Turu, foi aberto naqueles dias pela igreja do Angelim. Deus faz assim porque te ama, me ama, nos ama. Glória a Deus. A irmã Augustinha Portela, ela perdeu o esposo, e 98 anos, ela congregou conosco, faleceu o ano passado. A família Portela é muito conhecida no Maranhão inteiro, né, de pastores. E ela perdeu o esposo 5 anos antes da gente conhecer, antes da pandemia. E ela ficava chorando num quadro dele que foi pintado noite e dia. Até que um dia, não sei se vocês já ouviram esse testemunho, que ela contou enquanto estava com vida. Ela botou uma cadeira bonita, uma cadeira do marido dela, abaixo daquele quadro dele pintado de pastor, e ela chorava: meu amor, que saudade. Ela contou isso para mim, meu esposo. E ela chorando, chorando, e ela ficava cochilando lá, que ela não queria sair de perto. Aí o Senhor disse: por que choras? Eu te dei ele por 92 anos, ele foi teu... conviveu, ele viveu 92 anos, foi teu marido 50, 70 e poucos anos. Deus falou com ela: coube a mim agora, me dá, por favor, agora segue a tua vida. Olha o que Deus disse. Irmãs, que Deus é esse, né? E eu estou te curando agora, ele é meu, ele está comigo, não é mais teu.
Podem conversar com o irmão de Nancy, que elas são muitas mulheres, a irmã Inoã, Portela, que elas vão contar esse texto. Eu achei lindo aquilo. Aí ela disse que naquela madrugada o Senhor a curou. E ela pôde entender que Deus ainda tinha propósito com ela com 98 anos. Irmãs, ela passou a viver como princesa. Ela ia para as lojas e disse, vou gastar o meu dinheiro. Entendeu? Comprando bolsa, arrumando os cabelos. Eu tenho até foto dela no celular. Idosa, mas saudável de mente, de coração. Então, por que nos prendermos em coisas que passaram? Eu sei que não é fácil. Quando eu digo isso, eu não estou querendo banalizar as situações que nós, no geral, vivemos. Mas se nós não olharmos para o que Deus nos ensina, nós vamos definhar. Nós não vamos mais ver a beleza de nossos filhos, de nossos netos. Nós não vamos mais nos alegrar com tudo que Deus nos deu, porque nós estamos numa expectativa do que não temos, do que não vai voltar. E o Senhor chama para que a gente olhe para frente, para o alvo. Queridas, quando o psicólogo, quando o médico, ele vem te orientar na ciência, Deus já trouxe tudo isso aqui para nós, que mesmo com pouco conhecimento, com pouco estudo, né, o Senhor, se nós a lemos, o Senhor vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai inundando, porque essa palavra é água que lava. Ela é porta que abre, glória a Jesus. Isso não é banalizar o momento de dor que nós estamos vivendo. Nós temos dores, nós nos ofendemos, né? Esposa de pastor também se ofende demais, não diz nada porque eles não ouvir, né? Mas eles também têm as crises deles, nossos maridos, nossos filhos, não somos famílias perfeitas. O que aprendemos é no Senhor buscar administrar os problemas. Buscar no Senhor como conduzir. Senhor, o que tu faria agora no meu lugar? Essa é a oração da mãe cristã, da avó cristã, da moça cristã, que é criticada porque ainda não casou. Diga, Senhor, vem ao meu encontro e me justifica. Glória a Deus, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que diz que não nos criou para viver só. Nós estamos vivendo algo assim grande nesse momento da igreja, e eu quero aproveitar esse momento para pedir oração a todas nós mães, avós, para orar pelas nossas moças, para que a gente celebre muito o casamento da nossa igreja. Tem moça aqui solteira? Quer isso para a sua vida? Diga glória a Deus bem forte, glória a Jesus, porque eu convivo com pessoas separadas, eu convivo com viúvas, né, que elas não buscam. Olha, pastor Odinilson, depois o Senhor manda ali a disciplina. Glória a Deus, né? Então, queridas, a gente convive, né, irmã Lucilene? A gente ouve dramas, irmãs. A gente ouve dramas. A gente ouve situações que a gente diz, meu Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer, né? Tem pessoas que dizem assim, irmã Rosa, eu preciso falar com você. Você pode ir 8 horas da manhã lá na igreja? Vou. É para ouvir. Só para ouvir. Só para ouvir. A gente se torna um baú de Deus. Onde a pessoa de 65 anos, qual é seu nome, irmã? Irmã Maria José, tem um sorriso tão bonito, irmã Maria José, né? Companheira, a gente sente nela assim. Todas vocês, irmãs, sejam companheiras, amigas, né? Isso é muito bom, é saúde para nós. Mulher de 65 anos que chega 8 horas da manhã e começa, eu aos 5 anos de idade fui abusada até os 12 pelo marido da minha mãe. Ela via. E eu estou aqui com 67 anos, 65. Não consigo me libertar disso. Já sou casada, já tive filho. A minha filha foi estuprada também. Aí Satanás cria uma linha de sequência má. E o que tu vai fazer? Olha, me arrepia toda aqui, porque o inimigo é destruído. Entendeu? Ele pode nos ameaçar, mas o nosso Deus é poderoso, que lá na cruz, no Calvário, Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele cravou na cruz. Cada cravo daquela Ele estava dizendo, Maria, Joana, Rose, Ana, eu estou cravando as tuas culpas e acusações, e te trazendo para a vida. Aleluia, Jesus.
Jesus é bom demais. E fica ali até 1 hora, 2 horas, só para ouvir. Só para ouvir. E no final, o que vou fazer? Senhor, ai, pessoal, estou aliviada. Não está só aliviada, está curada no sangue de Jesus. Porque depois de tantos anos carregando esta bagagem, pôde verbalizar. Isso não é regressão, não. Pôde dizer, eu vivi assim, assim, odiei, rejeitei, quis matar, né? Porque às vezes a gente, irmã, como cristãos, a gente cria assim muitos tabus, a gente se veste às vezes de uma veste de supermulher, de super-homem, né? Se blinda. Não, eu peco, irmãs. Eu estou falando disto, mas às vezes eu me vejo, Senhor, tem vezes, irmã Maria José, irmã Lucilene, irmãs, que eu chego, Senhor, e eu dei essa palavra lá em tal lugar, agora traz ela para mim que eu estou precisando dela. Não acontece? Que esse momento é para dar, mas chega um momento que eu tenho que reivindicar do Senhor aquela palavra dada. Nós somos humanos, nós não somos super nada, nós somos mulheres, que quando a gente lê Provérbios 31, eu já vivi muito tempo em conflito, muitas vezes em conflito com Provérbios, porque é perfeito demais, Provérbio 31, né? Diz, não, isso aqui não é para mim, vamos fechar, isso aqui não é para mim, não consigo chegar. Aí a gente vai lendo e meditando, a mulher sábia, a mulher virtuosa, é isso, ela faz. Meu Deus, essa mulher nem dorme, Deus me guarde. Essa mulher de Provérbios 31, né? Ela nem dorme, mas porque de madrugada ela já está dando ordem às suas servas. Eu não tenho nem serva, não tenho nem porque eu estou acordando de madrugada, né? Mas, queridas, quando chega no final do Provérbios 31, o que ele diz? A mulher que teme o Senhor, essa será o quê? Louvada, aí eu me encaixo. Então, o primeiro caminho que precisamos adentrar diante de Deus é o quê? Trilhar o caminho do temor, né? Porque se a gente for olhar que ela vende, que ela compra, que ela faz, ela aconselha, ela faz isso, meu Deus, não é para mim não, vamos deixar essa Bíblia aqui. Mas quando chega lá no final, se eu não me engano, é versículo 29, né? Ou 30, alguém vê aí, diz assim, a mulher que teme ao Senhor, o que diz? Essa será louvada. Aí a gente se encaixa, porque se tememos ao Senhor, Ele nos honra, Ele vai levantar pessoas para te honrar, Ele vai levantar pessoas para te louvar, para te respeitar, não é? Para os teus filhos dizerem, eu conheço muitas mães aí valiosas, mas a minha mãe... né? A minha mãe eu não troco por nenhuma, né? Isso aí é honra que Deus dá, é honra que Deus dá. As mulheres atuais aí seculares, chamadas, como é o termo, do empoderamento, né? Eu chamava só empoderamento, até que meu filho me corrigiu, mamãe, não é empom, é empó. Eu disse, tá bom. Então as mulheres do empoderamento, né? Elas estão buscando o quê, irmãs? Está do outro lado da balança do homem. Eu boto o homem lá, eu sou maior do que o homem, eu quero me vestir como homem, eu quero fazer como homem. Ô, irmãs, se Deus, o que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Se Ele nos escolheu para sermos mulheres e escolheu aqui os rapazes, os homens para serem homens, então eu considero que foi a vontade dEle. Se é a vontade, sendo a vontade dEle, eu estou encaixada dentro da perfeição, da agradabilidade de Deus e da o que mais? Da bondade de Deus, né? É vontade de Deus que a gente seja mulher. Então vamos viver como tal, buscando o perfil que Ele tem para nós. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então vamos encerrar, né, mas já falei demais, né? Então, queridas, para nós fecharmos aqui, olha, escrevi um edital, meu marido disse que eu escrevo muito, né? Então, o que devemos fazer para que a nossa alma, esse nosso homem interior, esse ser interior, esteja fortalecido? É temer ao Senhor, é se deixar guardar pelo Senhor. Em Filipenses, para a gente fechar aqui, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante, olha só a terapia de Deus para nós. Ele diz o quê? Alegrai-vos. Mais uma vez eu digo para vocês, alegrai-vos, né? Aí no versículo 7, ele diz, e a paz de Deus, o que foi que lá no Isaías 53 profetizou? Que o castigo que nos traria a paz estava sobre quem?
Sobre Jesus. Aí Filipenses, Paulo escreve, e a paz de Deus, que excede, mas que derrama, que supera a maior ciência que nós alcançamos, de conhecimento terreno, que excede toda ciência, todo conhecimento, guarda os nossos sentimentos e pensamentos em Cristo Jesus. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, Ele nos ganhou a paz. Glória a Jesus. Entendeu? Cura interior. Nossa igreja tem até uma doutrina que não se trabalha isso e nem vamos trabalhar isso. Não precisa ter uma doutrina. Ah, hoje é culto de cura interior. Não, vamos ler a Bíblia, ver o que Jesus fala. Comecemos a ler a Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia por temas, né? Saúde, bondade, sobre os frutos do Espírito. Cada uma das ramificações do fruto, você ler, pesquisar, estudar. Entendeu? Estuda sobre os personagens da Bíblia, tu vai te identificando, estuda sobre os assuntos, sobre o que fala sobre emoção, não é? Então a gente vai lendo na nossa leitura comum diária e o Espírito de Deus vai trabalhando em nós. Aí Paulo escreve aos Filipenses, disse, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda os nossos sentimentos e pensamentos em Cristo Jesus. Aí é isso que o proverbista Salomão entendeu, de sobre tudo que tu deves guardar, guarda o teu homem interior, é porque de lá que vai sair tuas emoções, tuas decisões, tuas iras, tuas raivas, todos os teus sentimentos de amor e tudo, né? Porque é de lá que procedem todas as saídas da vida. Então, aqui eu fecho dizendo, Deus é o maior ocupado na nossa saúde integral, completa, corpo, alma e espírito. Ele se ocupou disso. Deus não nos criou e nos jogou ao léu dentro desta terra para a gente se virar, como a gente assiste a alguns filmes, que o povo fica louco, procurando comida, matando um ao outro. Não, o Senhor nos deu suporte para viver aqui nesta terra, né? Deu sua palavra. Jesus veio e ensinou. Só aqui um ponto. Vocês lembram como o Novo Testamento Jesus chega e muita gente corre para ele para serem curados, né? O versículo 6 de Filipenses diz o que? Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, não é? Não é assim? Ou eu estou confundindo? É isso mesmo? Certo? Aí vem Jesus. Olha, observem aqui. Houve um silêncio de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, um silêncio profético. Não havia voz de Jeremias, de Isaías, profetizando nesses 400 anos. Mas a história, o mundo, o povo estava acontecendo normal. Mas o povo que conhecia Deus e estava sedento de Deus, porque não havia mais voz do Espírito em seu meio. Aí Deus levanta quem? O precursor. Quem foi ele? João Batista, depois de 400 anos. Não é? O que é um precursor? Na marinha, o precursor é aquele barquinho que o navio vem para atracar no porto e a profundidade não dá para chegar. Aí o que ele manda? Tem um barquinho da marinha que vai até lá buscar o quê? A âncora. E vem e finca a âncora num lugar seguro. Né? A esperança de que aquele barco não vai naufragar e não vai ficar à deriva, aquele navio. A esperança, Hebreus fala disso. De a nossa esperança, a âncora da alma, a nossa esperança que é Jesus. Jesus. Então, a âncora é Jesus. O nosso barco ainda não está estacionado corretamente, ele está balançando. É isso que nós vivemos nesta pandemia. Vivemos o balanço, veio morte, veio tanta coisa, veio tanta dor, mas a nossa âncora, aquele nosso barco estava firmado numa âncora firme e segura, aqui na terra firme, na rocha. Não morreu, João Batista veio. Quando Jesus vem, qual é o primeiro discurso de Jesus? Já estou fechando aqui. Qual é o primeiro discurso de Jesus? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele começa com um discurso sobre felicidade. Bem-aventuradas, bem-aventurados vocês, né, se vocês forem. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurados assim, assim.
o Senhor encontrou aquela comunidade, aquela sociedade da época doente, ferida, irmãs, porque não havia manifestação do poder de Deus naquela época. Só havia o remanescente que confiava e esperava na promessa do Salvador, como Ana, como Simeão e alguns mais, né? E vieram e receberam do Senhor. Mas o primeiro discurso de Jesus, no Novo Testamento, quando ele inicia o seu ministério, é o quê? Bem-aventurado os que... Bem-aventurados são, o que ele diz, está ensinando, sejam felizes, felizes, Deus se importa que sejamos felizes, mas não nessa dimensão de receber e de dar, de ser reconhecido ou não, é aprofundar-se com Ele, como fruto, buscar alegria como fruto, porque ainda que soframos dores, ainda que venhamos sofrer circunstâncias desagradáveis, mas nós não cairemos, porque o Senhor está conosco. Ele diz, olhai os lírios dos campos, se eu não me engano é o Mateus 7, olhai os lírios do campo, o que ele está dizendo? Olhem para ali, irmãs, pode dar uma olhada para esse lado aqui, deixa eu ver, direito de vocês, as bananeiras, o vento, tem bananas, o verde, né? Ele dá um equilíbrio na nossa visão. O Senhor está dizendo isso, aprecie o belo, aprecie o que eu construí para vocês viverem bem. Eu não deixei vocês numa terra sem vida, eu deixei vocês para viverem, o que mais? Para que vocês fossem frutíferas. O Senhor, né? Ele não diz que nós íamos ser uma árvore cheia de folha, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu para sermos uma árvore cheia de folha, né? Bonitona, os passarinhos vir dormir. Ele disse, não, vocês vão ser frutíferas, e ainda quando consuma o fruto, tem a semente para dar continuidade. Glória a Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe e gere vida em nosso interior pelo poder da sua palavra. Glória a Jesus. Não importa, podemos... rápida, de pé só um pouquinho. Não importa, queridas, se nós viemos de um nascimento desejado, se nós viemos de um nascimento de um estupro, de uma violência, né? Se fomos rejeitadas, abandonadas pelos pais, é um quadro de vida comum sem Deus, né? O que importa é que Deus nos amou primeiro. Deus nos viu, nos escolheu, e em Cristo somos mais do que vencedoras por aquele que nos amou. Glória a Deus, nos chamou para viver em família, para habitar em família. Glória a Deus, nos chamou para este encontro espiritual, estarmos juntas umas com as outras e uma fortalecendo a outra, no seu momento de perda, no seu momento de dor, estar em família. Glória a Deus. E tudo isso nós encontramos na sua palavra. Espírito Santo de Deus, suplicamos a tua bondade, a tua graça, Pai, sobre a tua palavra em nossos corações. Que estejamos, Senhor, sempre abertos, meu Deus, a ouvir tua palavra. E que o teu Espírito encontre espaço para fazê-la frutificar em nosso coração. Nos levanta, nos anima, Deus, e que sejamos mulheres, meu Pai, corajosas, mulheres ousadas no teu Espírito, levando ao nosso lar, levando aos nossos vizinhos, à nossa comunidade, Pai, a boa nova do teu evangelho de poder, que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Senhor, nós te honramos, nós te louvamos por tudo que o Senhor nos tem feito, entender da sua palavra. Ajuda-nos em tudo. Fortalece-nos, meu Pai. E neste momento, Senhor, venha ao encontro do coração individual de cada uma das minhas irmãs. Opera segundo a tua bondade e graça e o pedido que cada uma tem feito a ti. Nós te louvamos e por fé, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.